Há exatos 3 meses, minha vida mudou completamente. A mudança foi sutil no início, quase imperceptível, como uma sombra que se move apenas quando você desvia o olhar. Tudo começou depois que aceitei a transferência para o turno da noite no hospital, onde trabalho como enfermeira. Eu precisava do dinheiro extra e, além disso, sempre achei que trabalhar à noite tinha um certo charme solitário, algo quase romântico. Mas não demorou muito para perceber que as horas escuras guardavam segredos que eu jamais teria coragem de encarar. No começo eram pequenas coisas, detalhes que eu poderia facilmente atribuir ao cansaço ou ao estresse acumulado. Pequenas manchas escuras na periferia da minha visão, como aquelas que aparecem quando você olha diretamente para o sol por muito tempo. No início, realmente pensei que fosse isso. Fadiga ocular, privação de sono, talvez até um sintoma passageiro de enxaqueca. Afinal, fazer plantão noturno bagunça completamente seu ciclo circadiano e meu corpo ainda estava se ajustando ao novo ritmo. Esses borrões eram tão comuns quanto os bocejos que me acompanhavam durante o dia. Mas então, eles começaram a crescer e a se mover. Foi gradual, tão gradual que mal notei a princípio. As manchas deixaram de ser simples pontos flutuantes e passaram a tomar formas mais definidas, embora distorcidas. Elas pareciam estar ali, logo fora do meu campo de visão direta, mas sempre escapavam quando eu tentava focar nelas. Era como tentar pegar água com as mãos. Quanto mais eu tentava capturá-las, mais elas escorriam entre meus dedos mentais. No início, ignorei essas sensações. Disse a mim mesma que era tudo psicológico, produto de um cérebro sobrecarregado e privado de descanso adequado. O estacionamento subterrâneo do hospital se tornou o epicentro dessas experiências estranhas. 3 andares abaixo do solo, aquele lugar era um labirinto de concreto frio e iluminação precária. As luzes fluorescentes piscavam irregularmente, lançando sombras dançantes nas paredes sujas de fuligem e poeira. O som das minhas próprias botas ecoava pelo espaço vazio, criando uma sinfonia assustadora que fazia qualquer um ficar nervoso, mesmo sem ver coisas que não deveriam estar lá. Era o tipo de ambiente que parecia feito para filmes de terror, com cantos escuros e pilares largos que bloqueavam a visão em ângulos desconfortáveis. Desenvolvi uma rotina meticulosa para lidar com o desconforto crescente. Sempre estacionava perto das câmeras de segurança, mesmo sabendo que elas provavelmente estavam desligadas ou mal posicionadas. Mantinha as chaves entre os dedos como uma arma improvisada, pronta para me defender caso algo ou alguém surgisse das sombras. Andava rápido, mantendo os olhos fixos à frente, deliberadamente ignorando qualquer movimento que percebesse nas bordas da minha visão. São só fosfenos, repetia para mim mesma, lembrando das aulas de neurologia na faculdade. Só seu cérebro interpretando erroneamente sinais visuais devido ao estresse e privação de sono. Por um tempo, essa explicação racional funcionou, ou pelo menos me ajudou a dormir à noite. Mas ontem foi diferente. Estava terminando meu plantão às 3 da manhã, uma hora que já se tornara familiar demais nos últimos meses. O hospital estava silencioso, exceto pelos bips monótonos dos monitores cardíacos e o ocasional gemido de algum paciente inconsciente. Peguei minhas coisas rapidamente, ansiosa para sair dali e voltar para casa, onde poderia finalmente tirar um cochilo antes de enfrentar outra longa noite de trabalho. Mas conforme caminhava em direção ao elevador que me levaria ao estacionamento subterrâneo, senti aquele formigamento na nuca que sempre precedia os borrões. Era como se algo estivesse me observando, esperando. Quando as portas do elevador se abriram no terceiro subsolo, o ar parecia mais pesado, mais denso.
O estacionamento estava mais silencioso que o normal, se é que isso é possível. O eco dos meus passos parecia mais alto, mais ameaçador, reverberando pelas paredes de concreto como se estivessem me perseguindo. As luzes fluorescentes chiavam acima de mim, seus sons agudos cortando o silêncio como insetos presos em lâmpadas. Cada piscada irregular lançava novas sombras dançantes que pareciam ganhar vida própria, movendo-se em padrões que desafiavam a lógica. Os borrões estavam lá, como sempre, dançando nas extremidades da minha visão. Manchas de escuridão mais profundas que as sombras ao redor, pulsando como veias negras contra o cinza opaco do ambiente. Normalmente, quando você tenta olhar diretamente para eles, eles desaparecem. É assim que você sabe que são apenas truques da sua mente. Mas naquela noite, havia algo diferente. Quando cheguei ao meu carro, vi um borrão que não desapareceu quando virei a cabeça. Ele estava parado atrás do meu veículo, uma massa de escuridão densa que parecia absorver a luz ao seu redor. Não era apenas uma mancha amorfa. Tinha uma forma vagamente humanoide, mas distorcida, como se alguém tivesse tentado desenhar uma pessoa de memória e errasse todas as proporções. Seus contornos tremeluziam, como se fossem feitos de fumaça condensada, e havia algo neles que sugeria movimento, mesmo quando permaneciam imóveis. Minhas mãos começaram a tremer tanto que deixei as chaves caírem. O som metálico ecoou pelo estacionamento como um tiro, rompendo o silêncio mortal que me cercava. Quando me abaixei para pegá-las, senti um cheiro estranho, como ozônio antes de uma tempestade, misturado com algo doce e podre, como frutas apodrecendo sob o calor do sol. Era nauseante, sufocante e pareceu penetrar meus pulmões como veneno. O borrão se moveu. Não foi um movimento natural. Foi como assistir a um vídeo com frames faltando. Num momento estava a 3 metros de distância, no outro estava próximo o suficiente para eu sentir o frio que emanava dele. Era como se o próprio ar ao meu redor tivesse sido sugado, deixando apenas um vácuo gelado que mordia minha pele. Meu coração martelava no peito e cada músculo do meu corpo gritava para que eu corresse. Mas, por um segundo, fiquei paralisada, incapaz de desviar os olhos daquela coisa. Ela não tinha rosto, pelo menos não no sentido convencional. Havia algo ali, uma sugestão de traços humanos, mas eles pareciam derreter e se reorganizar constantemente, como se a criatura estivesse tentando decidir qual forma assumir. Suas mãos, se é que podia chamá-las assim, eram alongadas e finas, com dedos que pareciam garras afiadas. Não havia som algum vindo dela, mas senti uma vibração baixa, quase inaudível, que parecia ressoar diretamente em meus ossos. Corri. Deixei as chaves no chão e corri como nunca tinha corrido na vida. Meus passos ecoavam no concreto, misturados com um som molhado e irregular que vinha atrás de mim. Não olhei para trás. Não podia olhar para trás. Sabia que, se o fizesse, aquela coisa estaria mais próxima, mais real, mais viva. Alcancei a escada de emergência e subi os 3 lances de uma vez, tropeçando várias vezes, mas sem parar. Quando irrompi no saguão do hospital, estava ofegante e suada, com o coração batendo tão forte que parecia prestes a explodir. A recepcionista me olhou assustada, perguntou se estava tudo bem. Abri a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Como explicar? Como dizer que as sombras que eu vinha vendo há meses finalmente decidiram me caçar? Na manhã seguinte, pedi a um segurança para me acompanhar até meu carro. Ele estava exatamente onde eu havia deixado, as chaves ainda no chão ao lado. O segurança não viu nada de anormal, mas eu podia sentir aquela presença, pairando no ar como uma névoa invisível. Pedi transferência para o turno do dia na mesma hora, mas mesmo agora, sentada em meu consultório sob a luz do sol, ainda vejo os borrões. E eles estão diferentes, mais nítidos, mais próximos. E às vezes, quando estou sozinha,
Sinto aquele cheiro de ozônio e podridão. Acho que eles aprenderam que não precisam mais esperar pelo escuro. Se gostou, curta e se inscreva para continuar recebendo histórias de terror.